Milionário surpreende ao dar sobras para um mendigo negro que pediu um prato vazio. Era uma noite qualquer em São Paulo, mas para Nico, aquilo era mais um dia de sobrevivência. Com seus olhos grandes e tristes, ele observava a vida pulsar do lado de fora do luxuoso restaurante, onde as risadas e os cheiros de pratos saborosos se mesclavam em um convite desesperador. Suas roupas eram um amontoado de retalhos, e seu estômago roncava, com a fome que não dava trégua. "Por favor, só um prato vazio!" implorou, sua voz tremendo com a esperança de um gesto de compaixão. E então, entre os sussurros e cliques dos talheres, um homem se destacou. Arthur Vasconcelos, um milionário solitário, erguia sua taça de vinho, mas seus olhos, cansados e profundos, se voltaram para o menino. Ele percebia as cicatrizes da infância, as ausências que o moldaram, e um desejo inexplicável brotou em seu coração. O mundo ao redor deles parecia desacelerar. O garçom parou, olhares curiosos se voltaram. "O quê?" O murmúrio da multidão se entrelaçou com a batida acelerada do coração de Nico. "Vamos, entre!" ele disse, gesticulando para o interior do restaurante. Mesmo os clientes mais janeleiros ficaram sem palavras. Era um misto de espanto e compaixão, como se o universo em um momento pudesse mudar a trajetória de um menino. O calor da esperança queimava no peito de Nico, mas havia dúvidas. "Eu não posso", gaguejou. Mas Arthur insistiu. "Você pode se transformar." A partir desse dia, a vida de Nico virou de cabeça para baixo. Ele foi acolhido na mansão de Arthur, onde cada cômodo parecia sussurrar histórias de opulência. A princípio, tudo era deslumbrante, com a possibilidade de um futuro que antes era um sonho distante. Ele começou a se adaptar à escola, desafiando-se a aprender e descobrir. Logo, seu talento para a ciência ganhou destaque, e uma ideia nasceu, um projeto inovador de energia sustentável. Os professores ficaram impressionados. A vida parecia florescer enquanto ele plantava girassóis em seu novo lar, uma metáfora de seu próprio crescimento. Mas as coisas não eram perfeitas. O passado é traiçoeiro. Renato, seu pai biológico, ressurgiu das sombras como uma tempestade, pronta para desabrochar. Ele não só ameaçou a nova estabilidade de Nico, mas também trouxe consigo uma bagagem cheia de conflitos. Os sussurros de um sequestro o seguiram. Um plano sombrio que deixou todos em estado de alerta. O menino sentia o nó na garganta e o aperto no peito aumentar, enquanto as memórias de uma infância marcada pela dor se revelavam. Na luta de Nico para se manter no caminho certo, segredos familiares começaram a emergir, como sombras atrás de cada esquina. A dúvida pairava. Seria possível, à luz da empatia e do amor, superar os demônios do passado? Seus girassóis estavam florescendo, mas o caminho à sua frente parecia mais confuso do que nunca. Antes de continuarmos dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Nico estava em um momento de transição. A vida na mansão de Arthur era um sonho, mas um pesadelo se aproximava.
Ele tentava se concentrar nos estudos e nos girassóis que cultivava no jardim, mas a sombra de Renato, seu pai biológico, pairava como uma tempestade. Era uma manhã ensolarada quando tudo mudou. Nico estava sentado à mesa, discutindo seu projeto de energia com Arthur, quando o telefone tocou. O olhar de Arthur se apagou ao atender. As palavras que ele ouviu o fizeram mudar de cor. Nico não podia ouvir o que estava sendo dito, mas a expressão de Arthur era aterrorizante. Ao desligar, ele estava branco como uma folha de papel. Nico, Arthur começou, a voz trêmula. Preciso que você venha comigo agora. O coração de Nico disparou. Ele seguiu Arthur, sem entender a urgência, mas um nó na garganta começava a se formar. Eles entraram no carro e, enquanto Arthur dirigia, um silêncio pesado tomou conta do veículo. A cidade passou por eles em um borrão. Mas o mundo à sua volta parecia distante. O som do motor era ensurdecedor em meio aos pensamentos confusos de Nico. Finalmente, chegaram a uma sala fria e estéril, com paredes brancas e uma máquina de café que parecia mais um artefato de uma era desconhecida. Mas o clima se tornou ainda mais tenso quando Arthur o conduziu a uma cadeira e pediu que ficasse sentado. Preciso que você veja isso, Arthur disse, colocando um tablet na sua frente. Nico olhou para a tela e sentiu a realidade se despedaçar. Havia fotos de uma cena caótica, uma briga na rua, sirenes, policiais. E no meio daquela confusão estava Renato. Ele estava sendo detido, as mãos atrás das costas, enquanto gritava. Era um grito de desespero que ecoava em seus ouvidos. Mas não era só isso. A câmera se moveu e um rosto conhecido surgiu, o de Arthur. Ele estava lá, falando com os policiais. Arthur, por que você? A pergunta tremia em sua voz. Arthur desviou o olhar. Eu te protegi, Nico. Eles estavam me investigando. Pensei que você estava seguro. Mas meu nome apareceu. Nico sentiu o mundo desabar. O homem que o acolheu, que deu esperança, estava envolvido em algo sombrio. Todas as promessas feitas soavam vazias agora. A esperança que preenchia seu coração se transformou em desespero. Isso é um plano? Você me enganou? Não, não é assim. Eles me envolveram, mas eu não tive escolha. Arthur exclamou, sua voz agora tingida de desespero. Nico se levantou, sua mente girando. As paredes pareciam estreitar ao seu redor. Você não pode! Eu confiei em você. As lágrimas escorriam pelo rosto de Nico. Seu corpo tremia. Ele sentiu como se estivesse preso em um labirinto, sem saída. A vida, que era cheia de possibilidades, agora estava enredada em mentiras. O eco da risada no restaurante parecia distante, e o sonho de um futuro promissor se extinguia. Você precisa entender, Arthur disse, sua voz abafada. Existem coisas maiores aqui. Se você ficar longe disso, talvez consiga. Mas Nico não ouviu mais. Saindo daquela sala, todos os sonhos desmoronaram. Ele queria saber a verdade, mas a incerteza agora pairava sobre sua vida como uma nuvem negra. O que era real? O que era mentira? Seu pai se tornando uma figura de ameaça. E Arthur, a personificação de esperança, agora mais um emaranhado de segredos. O que ele faria agora? Os girassóis em seu coração murcharam. Sem saída e repleto de dúvidas, ele se perguntava como poderia confiar em alguém novamente. E a vida
tão nova e cheia de possibilidades, agora só parecia um eco distante de um futuro que talvez nunca existisse. Nico saiu daquela sala como se tivesse sido empurrado por uma tempestade. O mundo ao seu redor parecia uma sequência de flashes, desorientando-o. Ele precisava de ar, precisava entender. As palavras de Arthur ecoavam na sua cabeça, mas a fúria e a dor o impediam de raciocinar. O que ele havia construído em tão pouco tempo se desmoronava. Ele não sabia se sentia mais raiva ou tristeza. A rua estava cheia de pessoas apressadas, sem notar a confusão interna de um garoto que fugia do sonho que se tornara um pesadelo. Quando alcançou o parque, Nico respirou fundo, percebendo o cheiro familiar das flores que começavam a florescer na primavera. Os girassóis que ele plantara na mansão de Arthur prometiam um futuro brilhante, mas agora pareciam apenas uma lembrança distante. Foi quando uma voz soou atrás dele. Nico! Era Lara, uma amiga da escola que corria em sua direção. O que aconteceu? Você está pálido. Nico tentou sorrir, mas não conseguiu. Só tive um dia ruim, ele respondeu, forçando a voz. Mas algo nos olhos de Lara dizia que ela não acreditava. Preciso de um tempo sozinho, ele disse, afastando-se. Ao se afastar, algo capturou seu olhar. Um grupo de jornalistas rodeava um carro de polícia, e do lado de fora, uma figura que fez seu coração parar. Renato! Ele estava ali, em uma coletiva de imprensa, sendo levado por policiais. Uma expressão de desespero marcada em seu rosto. Nico congelou. O homem que ele temia, agora ali exposto. O que ele fez? Pensou. De repente um silêncio pairou no ar, substituído pelo murmúrio nervoso de curiosos. A repórter, em um tom elevado, começou a narrar a história do homem que atacara um milionário em um restaurante. Os detalhes eram vagos, mas havia uma conexão. O nome de Arthur logo surgiria do meio da multidão, pela boca de um dos policiais. É claro que era sobre Arthur Vasconcelos. Nico, você conhece o milionário? Gritou um repórter. Dizem que ele está envolvido em uma rede de corrupção e tráfico. As palavras pesaram no ar como uma bomba e o olhar de Nico se fixou em Renato. Aquela cena não era mera coincidência. O pai, que sempre fora uma sombra em sua vida, agora parecia mais do que um mero desafeto. Ele estava ligado ao escândalo que poderia transformar tudo. A adrenalina correu em seu corpo enquanto buscava novamente a figura de Arthur. Um desejo de confrontá-lo tomou conta. O garoto não sabia se queria saber a verdade ou se afastar definitivamente. E se Arthur não fosse quem dizia ser? A vida dele poderia ser uma farsa, um jogo que envolvia todos ao seu redor. E pior, se Arthur estivesse de mãos dadas, com Renato nas sombras, tremendo, ele decidiu que precisava ir até Arthur. O coração batia rápido em seu peito enquanto ele caminhava de volta para a mansão. Num momento, a esperança e a dúvida colidiam em sua mente. Ao abrir a porta da mansão, o cheiro familiar dos girassóis era ora um alívio, ora um peso. Arthur? Chamou ele, com uma voz que parecia mais frágil do que desejava. Ninguém respondeu. A casa estava envolta em um silêncio pesado. Nico caminhou lentamente, sentindo o desespero aumentar. O que ele encontraria? O que restava ali? Na sala de estar, uma cadeira estava virada, como se alguém tivesse saído às pressas. E então, no canto, ele viu algo que fez seu coração afundar.
Um celular, o display iluminado com mensagens não lidas. Ele pegou o aparelho e olhou a tela. Meses de conversas, mas só uma se destacou. O plano está em andamento. Não posso deixar que Nico descubra a verdade. O mundo à sua volta desabou novamente. O que era aquilo? De quem eram aquelas mensagens? E quem era o verdadeiro Arthur? A pressa de descobrir o segredo se misturava com o medo do que poderia encontrar. Com o coração na boca, Nico sentiu que a luta estava apenas começando. Nico saiu daquela sala como se estivesse sido empurrado por uma tempestade. O mundo ao seu redor parecia uma sequência de flashes desorientando-o. Ele precisava de ar, precisava entender. As palavras de Arthur ecoavam na sua cabeça, mas a fúria e a dor o impediam de raciocinar. O que ele havia construído em tão pouco tempo se desmoronava. Ele não sabia se sentia mais raiva ou tristeza. A rua estava cheia de pessoas apressadas, sem notar a confusão interna de um garoto que fugia do sonho que se tornara um pesadelo. Quando alcançou o parque, Nico respirou fundo, percebendo o cheiro familiar das flores que começavam a florescer na primavera. Os girassóis que ele plantara na mansão de Arthur prometiam um futuro brilhante, mas agora pareciam apenas uma lembrança distante. Foi quando uma voz soou atrás dele. Nico! Era Lara, uma amiga da escola, que corria em sua direção. O que aconteceu? Você está pálido. Nico tentou sorrir, mas não conseguiu. Só tive um dia ruim, ele respondeu, forçando a voz. Mas algo nos olhos de Lara dizia que ela não acreditava. Preciso de um tempo sozinho, ele disse, afastando-se. Enquanto isso, o murmúrio nas ruas aumentou. Um grupo de repórteres cercava um carro de polícia não muito longe. Nico hesitou, o instinto puxando-o para a cerca, e então ele viu, estupefato, Renato. Ele estava ali, sendo levado. O coração de Nico parou. O homem que ele temia, agora exposto em um escândalo que poderia arrastá-lo de volta àquela vida dolorosa. O que ele tinha feito? Quando a repórter começou a falar, uma dor aguda se instalou no peito de Nico. Ela descrevia um assalto, coisas sombrias, e mencionou o nome de Arthur. O milionário, que até então era uma figura de esperança, agora parecia parte de um esquema criminoso. A frase mais impactante surgiu em meio ao turbilhão de palavras. Renato, pai de Nico, estava diretamente envolvido na operação que culminou na prisão da figura pública. A adrenalina correu pelo corpo de Nico. A raiva e o desprezo por Renato cresciam, mas a confusão o apertava. Ele não podia acreditar que, de alguma forma, tudo estava interligado. As vozes ao redor se tornaram um emaranhado de interpretação e juízos. Como ele poderia? Pensou. Como isso é possível? Ele virou-se e correu de volta para a mansão, o coração batendo forte, a mente fervilhando. O aroma dos girassóis não era mais um símbolo de esperança, mas uma lembrança amarga do que poderia ter sido. Entrou na casa, sentindo o peso do vazio. Arthur chamou, na esperança de encontrar alguma explicação. Não havia ninguém. O silêncio que preenchia o ar era quase palpável. Um pequeno tremor tomou conta de suas mãos enquanto se lembrava do celular que encontrou na sala. Ele precisava saber. Um nó na garganta e lágrimas prestes a escorregar, pegou o aparelho. A tela ainda brilhava com aquelas mensagens inquietantes. Mensagem de Arthur, pensou, e seu estômago se revirou. As palavras pumavam na tela.
Não posso deixar que Nico descubra a verdade. Ele estava prestes a colocar o celular de lado quando um novo alerta surgiu na tela. Urgente! O plano não pode falhar. O contato com Renato foi feito. Se necessário, elimine Nico. A frase cortou seu coração, brutal, que fez seu corpo tremer. Ele ficou paralisado. Eliminar Nico? O que isso significava? Desesperado, ele olhou ao redor, sentindo que o ar se tornava irrespirável. Tudo o que ele achava que sabia sobre Arthur, sobre Renato, sobre seu próprio futuro, estava caindo em ruínas. O sorriso que ele uma vez sentiu ao olhar para os girassóis agora era apenas um eco sombrio. O que ele faria agora? Ele precisava descobrir a verdade, mas estava mais ameaçado do que nunca. E se aqueles que lhe deram esperança fossem, na verdade, os maiores inimigos? A pergunta pairava no ar, ecoando na solidão de sua descoberta. Como ele poderia confiar em alguém novamente? E em meio a tudo isso, uma certeza cruel se firmou. A luta estava apenas começando. Nico saiu daquela sala como se tivesse sido empurrado por uma tempestade. O mundo ao seu redor parecia uma sequência de flashes, desorientando-o. Ele precisava de ar, precisava entender. As palavras de Arthur ecoavam na sua cabeça, mas a fúria e a dor o impediam de raciocinar. O que ele havia construído em tão pouco tempo se desmoronava. Ele não sabia se sentia mais raiva ou tristeza. A rua estava cheia de pessoas apressadas, sem notar a confusão interna de um garoto que fugia do sonho que se tornara um pesadelo. Quando alcançou o parque, Nico respirou fundo, percebendo o cheiro familiar das flores que começavam a florescer na primavera. Os girassóis que ele plantara na mansão de Arthur prometiam um futuro brilhante, mas agora pareciam apenas uma lembrança distante. Foi quando uma voz soou atrás dele. Nico! Era Lara, uma amiga da escola, que corria em sua direção. O que aconteceu? Você está pálido! Nico tentou sorrir, mas não conseguiu. Só tive um dia ruim, ele respondeu forçando. Mas algo nos olhos de Lara dizia que ela não acreditava. Preciso de um tempo sozinho, ele disse, afastando-se. Enquanto isso, o murmúrio nas ruas aumentou. Um grupo de repórteres cercava um carro de polícia não muito longe. Nico hesitou, o instinto puxando-o para a cerca. E então ele viu, estupefato, Renato. Ele estava ali, sendo levado. O coração de Nico parou. O homem que ele temia, agora exposto em um escândalo que poderia arrastá-lo de volta àquela vida dolorosa. O que ele tinha feito? Quando a repórter começou a falar, uma dor aguda se instalou no peito de Nico. Ela descrevia um assalto, coisas sombrias, e mencionou o nome de Arthur. O milionário, que até então era uma figura de esperança, agora parecia parte de um esquema criminoso. A frase mais impactante surgiu em meio ao turbilhão de palavras. Renato, pai de Nico, estava diretamente envolvido na operação que culminou na prisão da figura pública. A adrenalina correu pelo corpo de Nico. A raiva e o desprezo por Renato cresciam, mas a confusão o apertava. Ele não podia acreditar que, de alguma forma, tudo estava interligado. As vozes ao redor se tornaram um emaranhado de interpretação e juízos. Como ele poderia? Pensou. Como isso é possível? Ele virou-se e correu de volta para a mansão, o coração batendo forte, a mente fervilhando. O aroma dos girassóis não era mais um símbolo de esperança, mas uma lembrança amarga do que poderia ter sido. Entrou na casa, sentindo o peso do vazio. Arthur! Chamou, na esperança de encontrar alguma explicação. Não havia ninguém. O silêncio que preenchia o ar era quase palpável. Um pequeno tremor tomou conta de suas mãos, enquanto se lembrava do celular que encontrou na sala. Ele precisava saber. Com um nó na garganta e lágrimas prestes a escorregar, pegou o aparelho.
A tela ainda brilhava com aquelas mensagens inquietantes. Mensagem de Arthur, pensou, e seu estômago se revirou. As palavras pulavam na tela. Não posso deixar que Nico descubra a verdade. Ele estava prestes a colocar o celular de lado quando um novo alerta surgiu na tela. Urgente. O plano não pode falhar. O contato com Renato foi feito. Se necessário, elimine Nico. A frase cortou seu coração, um golpe brutal que fez seu corpo tremer. Ele ficou paralisado. Eliminar Nico, que isso significava? Desesperado, ele olhou ao redor, sentindo que o ar se tornava irrespirável. Tudo que ele achava que sabia sobre Arthur, sobre Renato, sobre seu próprio futuro, estava caindo em ruínas. O sorriso que ele uma vez sentiu ao olhar para os girassóis, agora era apenas um eco sombrio. O que ele faria agora? Ele precisava descobrir a verdade, mas estava mais ameaçado do que nunca. E se aqueles que lhe deram esperança fossem, na verdade, os maiores inimigos? Sem saber que rumo tomar, Nico decidiu que precisava de respostas. Mas antes mesmo que pudesse se mover, uma forte explosão fez o chão tremer sob seus pés. O vidro das janelas estalou e o forte som de sirenes cortou o ar. O que estava acontecendo? Ele correu para a janela e, para seu espanto, viu fumaça subindo de um carro estacionado na frente da mansão. Não era só qualquer carro, era o carro de Arthur. Um cisco de realidade se instalou. O que estava acontecendo? Quem estava por trás de tudo isso? Respostas e perguntas se multiplicavam em sua mente. Ele sentiu o frio na espinha. E então, enquanto a fumaça se dissipava, Nico viu uma figura familiar entre o tumulto. Era Arthur, saindo do carro. Mas algo estava errado. O olhar dele era vazio, como se estivesse perdido. E mais surpreendente, a expressão de feição de Renato se aproximou dele com um sorriso desdenhoso. O mundo à sua volta girava enquanto ele tentava entender. Seriam eles parte de um mesmo jogo macabro? O que Nico não sabia era que o jogo estava apenas começando e que todos haviam sido peças em um tabuleiro muito maior. Nico saiu daquela sala como se tivesse sido empurrado por uma tempestade. O mundo ao seu redor parecia uma sequência de flashes, desorientando. Ele precisava de ar, precisava entender. As palavras de Arthur ecoavam na sua cabeça, mas a fúria e a dor o impediam de raciocinar. O que ele havia construído em tão pouco tempo se desmoronava. Ele não sabia se sentia mais raiva ou tristeza. A rua estava cheia de pessoas apressadas, sem notar a confusão interna de um garoto que fugia do sonho que se tornara um pesadelo. Quando alcançou o parque, Nico respirou fundo, percebendo o cheiro familiar das flores que começavam a florescer na primavera. Os girassóis que ele plantara na mansão de Arthur prometiam um futuro brilhante, mas agora pareciam apenas uma lembrança distante. Foi quando uma voz soou atrás dele. Nico! Era Lara! O que aconteceu? Você está pálido! Nico tentou sorrir, mas não conseguiu. Só tive um dia ruim. Ele respondeu, forçando a voz. Mas algo nos olhos de Lara dizia que ela não acreditava. Preciso de um tempo sozinho, ele disse, afastando-se. Enquanto isso, o murmúrio nas ruas aumentou. Um grupo de repórteres cercava um carro de polícia não muito longe. Nico hesitou, o instinto puxando-o para perto. E então ele viu, estupefato,
Renato. Ele estava ali, sendo levado. O coração de Nico parou. O homem que ele temia, agora exposto em um escândalo que poderia arrastá-lo de volta àquela vida dolorosa. O que ele tinha feito? Quando a repórter começou a falar, uma dor aguda se instalou no peito de Nico. Ela descrevia um assalto, coisas sombrias, e mencionou o nome de Arthur. O milionário, que até então era uma figura de esperança, agora parecia parte de um esquema criminoso. A frase mais impactante surgiu em meio ao turbilhão de palavras. Renato, pai de Nico, estava diretamente envolvido na operação que culminou na prisão da figura pública. A adrenalina correu pelo corpo de Nico. A raiva e o desprezo por Renato cresciam, mas a confusão o apertava. Ele não podia acreditar que, de alguma forma, tudo estava interligado. As vozes ao redor se tornaram um emaranhado de interpretação e juízos. Como ele poderia, pensou. Como isso é possível? Ele virou-se e correu de volta para a mansão, o coração batendo forte, a mente fervilhando. O aroma dos girassóis não era mais um símbolo de esperança, mas uma lembrança amarga do que poderia ter sido. Entrou na casa, sentindo o peso do vazio. Arthur? Chamou, na esperança de encontrar alguma explicação. Não havia ninguém. O silêncio que preenchia o ar era quase palpável. Um pequeno tremor tomou conta de suas mãos enquanto se lembrava do celular que encontrou na sala. Ele precisava saber. Com um nó na garganta e lágrimas prestes a escorregar, pegou o aparelho. A tela ainda brilhava com aquelas mensagens inquietantes. Mensagem de Arthur, pensou, e seu estômago se revirou. As palavras pulavam na tela. Não posso deixar que Nico descubra a verdade. Ele estava prestes a colocar o celular de lado quando um novo alerta surgiu na tela. Urgente! O plano não pode falhar! O contato com Renato foi feito! Se necessário, elimine Nico! A frase cortou seu coração, um golpe brutal que fez seu corpo tremer. Ele ficou paralisado. Eliminar Nico! O que isso significava? Desesperado, ele olhou ao redor, sentindo que o ar se tornava irrespirável. Tudo que ele achava que sabia sobre Arthur, sobre Renato, sobre seu próprio futuro, estava caindo em ruínas. O sorriso que ele uma vez sentiu ao olhar para os girassóis, agora era apenas um eco sombrio. O que ele faria agora? Ele precisava descobrir a verdade, mas estava mais ameaçado do que nunca. E se aqueles que lhe deram esperança fossem, na verdade, os maiores inimigos? Sem saber que rumo tomar, Nico decidiu que precisava de respostas. Mas antes mesmo que pudesse se mover, uma forte explosão fez o chão tremer sob seus pés. O vidro das janelas estalou e o forte som de sirenes cortou o ar. O que estava acontecendo? Ele correu para a janela e, para seu espanto, viu fumaça subindo de um carro estacionado na frente da mansão. Não era só qualquer carro. Era o carro de Arthur. Um cisco de realidade se instalou. O que estava acontecendo? Quem estava por trás de tudo isso? Respostas e perguntas se multiplicavam em sua mente. Ele sentiu o frio na espinha. E então, enquanto a fumaça se dissipava, Nico viu uma figura familiar entre o tumulto. Era Arthur saindo do carro, mas algo estava errado. O olhar dele era vazio, como se estivesse perdido. E mais surpreendente, a expressão de feição de Renato se aproximou dele. Com um sorriso desdenhoso, o mundo à sua volta girava, enquanto ele tentava entender. Seriam eles parte de um mesmo jogo macabro? O que Nico não sabia
era que o jogo estava apenas começando e que todos haviam sido peças em um tabuleiro muito maior. Do meio da fumaça, um grito surdo cortou o ar. Um corpo foi jogado para fora do carro. Nico pisou mais perto, o coração disparando. Era a Lara. O desespero tomou conta de seu ser. Ela estava caída no chão, ferida. "Nico!" ela gritou, sua voz entrecortada pela dor. "Ajuda!" Sem pensar, ele correu na direção dela. O caos à sua volta ficou em segundo plano. Mas então, uma figura espectral apareceu. Era Arthur, com um olhar intenso e aterrador. "Volte, Nico! Não se aproxime dela!" ele gritou, como se pudesse parar o tempo. A tensão era palpável. O universo inteiro parecia congelado em um único momento. Nico sentiu uma onda de emoção. O que estava acontecendo? Havia tanto a perder agora. Enquanto o caos se desenrolava, ele percebeu que Lara não era só uma amiga. Ela sabia mais do que deixava transparecer. E de repente tudo fez sentido. Você e ela, vocês sabiam? Não sabiam? A interrogação queimou em sua garganta, enquanto a verdade emergia nas sombras. Lara piscou para ele, um sinal que poderia ser um pedido de ajuda ou de silêncio. Nico não sabia mais o que acreditar. Tudo o que ele tinha considerado, as alianças, os sentimentos, estavam desmoronando como folhas secas ao vento. E entre a fumaça, cada palavra, cada ação de Arthur ficou turva. E se tudo isso fosse um plano que envolvia todos, até mesmo aqueles que ele amava? O que viria a seguir? Como uma peça de dominó que deveria cair, as revelações ameaçavam desmoronar tudo. Nico mal conseguia respirar. A dor e a agonia cobriam seu coração como uma tempestade. Ele tinha que decidir: confiar em Lara e entender o que tudo isso significava, ou se afastar e deixar que as sombras o consumissem. Enquanto a batalha entre luz e escuridão se desenrolava, ele percebeu que não poderia prever o que realmente estava por vir. E o que menos esperava era descobrir que uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. Nico estava paralisado. A cena à sua frente, uma confusão de emoções. O olhar de Lara cheio de dor e as palavras de Arthur, que ecoavam. "Não se aproxime dela!" Ele hesitou. O pânico pulsava em seu peito. As sirenes ao longe pareciam se aproximar mais e mais, e o cheiro de fumaça se misturava com a insegurança que latejava em sua cabeça. "E o que está acontecendo? O que você fez, Arthur?" Arthur se adiantou, os olhos apavorados, aparentemente se esquecendo de tudo. "Nico, escute. Não é o que você pensa. Eu não..." Mas antes que pudesse terminar, um novo grito cortou o ar. Lara, se contorcendo no chão, soltou um gemido. "Nico!" Ela parecia desesperada, seu rosto pálido, e ele sentiu algo quebrar dentro dele. Correr para ela era instintivo. Fique longe. Arthur ergueu as mãos, mas Nico não ouviu. Ele se lançou em direção a Lara, seus pés parecendo pesar toneladas. Quando chegou até ela, seu coração estava acelerado. "O que aconteceu? Lara, o que está?" E então, tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora estourou em sua mente e o chão tremeu sob seus pés. Ele viu um movimento rapidíssimo, uma sombra saltando do meio da fumaça. A figura de uma mulher vestida de preto apareceu como um fantasma. E em um instante tudo se transformou em caos. A intrusa se atirou sobre Arthur,
com movimentos ágeis como os de um felino. O choque levou Nico a um estado de espanto. O que era aquilo? Quem é você? Gritou, mas sua voz estava presa na garganta. Eu vim por você, Arthur! A mulher gritou, seus olhos críticos e frios. Deixe o garoto fora disso! Nico observou enquanto o caos se desenrolava, seu mundo desmoronando ao seu redor. A mulher puxou uma arma e a tensão encheu o ar. Como se poderia cortá-lo com a mão? O que está acontecendo? Ele finalmente conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Arthur, ainda tentando se desvencilhar, lançou um olhar terrível para Lara. Você não sabe. Ninguém sabe. Tudo foi uma mentira. Nesse momento, Lara olhou para Nico, os olhos cheios de algo que ele nunca esperava ver. Nico! Eu não sabia que isso ia acontecer. Sua voz estava quebrada, cheia de uma verdade oculta, e algo em seu olhar disparou o entendimento sombrio. Não, você estava envolvida? Ele não conseguia compreender. Todos estavam emaranhados em intrigas e mentiras. A vida que ele conhecia agora parecia um espelho quebrado. Era a única maneira de proteger você. Lara gritou, sua voz vibrando com emoção. Foi tudo um pano para... E então, como se o tempo tivesse congelado, a mulher de preto puxou o gatilho. Um disparo ecoou na noite, e o coração de Nico parou. O som atravessou sua mente como uma lâmina. Tudo escureceu. O mundo virou um borrão, e por um momento ele se viu perdido na confusão. O que tinha acontecido? O que significava tudo aquilo? Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, o que viu fez seu estômago se revirar. Arthur estava no chão, a expressão no rosto misturando dor e incredulidade. A realidade, enfim, pesou sobre ele. A verdade de Arthur, de Lara e de Renato se unindo em uma teia diáfana e tenebrosa. E nesse instante, o horror tomou conta de tudo. Não! Não! Ele gritou, mas era tarde demais. As palavras não podiam voltar. A traição havia sido desmascarada, e o que estava escondido nas sombras agora iluminava um caminho de desespero e inimigos ocultos. O que ele nunca soube estava prestes a ressurgir, e as consequências daquela noite terrível apenas começavam a se desenrolar. Como você pôde? Por quê? Nico perguntei, a voz embargada, mal podendo encarar a visão da dor destilada sobre o chão. A sutileza da vida que ele conhecia havia mudado para sempre. E o que se avizinhava era um abismo que prometia levar seu mundo e tudo o que acreditava num redemoinho de incertezas. Nico estava paralisado. A cena à sua frente uma confusão de emoções. O olhar de Lara cheio de dor e as palavras de Arthur ecoavam como trovão em sua mente. Não se aproxime dela. Ele hesitou. O pânico pulsava em seu peito. As sirenes ao longe pareciam se aproximar mais e mais. E o cheiro de fumaça se misturava com a insegurança que latejava em sua cabeça. O que está acontecendo? O que você fez, Arthur? Arthur se adiantou, os olhos apavorados, aparentemente se esquecendo de tudo. Nico, escute, não é o que você pensa. Eu não... Mas antes que pudesse terminar, um novo grito cortou o ar. Lara, se contorcendo no chão, soltou um gemido. Nico! Ela parecia desesperada, seu rosto pálido, e ele sentiu algo quebrar dentro dele. Correr para ela era instintivo. Fique longe! Arthur ergueu as mãos, mas Nico não ouviu. Ele se lançou em direção a Lara,
seus pés parecendo pesar toneladas. Quando chegou até ela, seu coração estava acelerado. O que aconteceu? Lara, o que está? E então tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora estourou em sua mente. E o chão tremeu sob seus pés. Ele viu um movimento rapidíssimo, uma sombra saltando do meio da fumaça. A figura de uma mulher, vestida de preto, apareceu como um fantasma e, em um instante, tudo se transformou em caos. A intrusa se atirou sobre Arthur, com movimentos ágeis como os de um felino. O choque levou Nico a um estado de espanto. O que era aquilo? "Quem é você?" gritou, mas sua voz estava presa na garganta. "Eu vim por você, Arthur!" A mulher gritou, seus olhos críticos e frios. "Deixe o garoto fora disso!" Nico observou enquanto o caos se desenrolava, seu mundo desmoronando ao seu redor. A mulher puxou uma arma e a tensão encheu o ar, como se poderia cortá-lo com a mão. "O que está acontecendo?" Ele finalmente conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Arthur, ainda tentando se desvencilhar, lançou um olhar terrível para Lara. "Você não sabe! Ninguém sabe! Tudo foi uma mentira!" Nesse momento, Lara olhou para Nico, os olhos cheios de algo que ele nunca esperava ver. "Nico, eu não sabia que isso ia acontecer." Sua voz estava quebrada, cheia de uma verdade oculta, e algo em seu olhar disparou um entendimento sombrio. "Não! Você estava envolvida?" Ele não conseguia compreender. Todos estavam emaranhados em intrigas e mentiras. A vida que ele conhecia agora parecia um espelho quebrado. "Era a única maneira de proteger você!" Lara gritou, sua voz vibrando com emoção. "Foi tudo um plano!" E então, como se o tempo tivesse congelado, a mulher de preto puxou o gatilho. Um disparo ecoou na noite, e o coração de Nico parou. O som atravessou sua mente como uma lâmina. Tudo escureceu, o mundo virou um borrão, e por um momento ele se viu perdido na confusão. O que tinha acontecido? O que significava tudo aquilo? Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, o que viu fez seu estômago se revirar. Arthur estava no chão, a expressão no rosto misturando dor e incredulidade. A realidade, enfim, pesou sobre ele. A verdade de Arthur, de Lara e de Renato se unindo em uma teia diáfana e tenebrosa. "Não! Não!" ele gritou. Mas era tarde demais. As palavras não podiam voltar. A traição havia sido desmascarada, e o que estava escondido nas sombras agora iluminava um caminho de desespero e inimigos ocultos. O que ele nunca soube estava prestes a ressurgir, e as consequências daquela noite terrível apenas começavam a se desenrolar. E então, de repente, a mulher de preto olhou para Nico e um sorriso maligno se formou em seus lábios. "Você não sabia? O que tudo isso começou para você era apenas o começo. O verdadeiro plano já está em movimento." Ela pausou, olhando profundamente em seus olhos. "E você, querido, é a chave." Os desafios eram mais profundos do que ele imaginava. A revelação desses laços apenas o deixou mais perdido. Como assim? Ele era a chave. O que isso significava? O que mais estava escondido? Ele olhou para Lara e seu coração se partiu em 1000 pedaços. Seu mundo, seu sonho, tudo desmoronando ao seu redor. A mulher continuou, sua voz gélida. "Você ainda não viu a verdadeira face de quem está por trás disso." Com isso, ela se virou e desapareceu na fumaça, deixando Nico sozinho, confuso e apavorado. Diante dele, uma nova verdade se formava. O espírito de Renato, a influência de Arthur,
A traição de Lara, o que estava começando a ser revelado, ainda parecia apenas a ponta do iceberg. O abismo da incerteza estava diante de Nico, mais próximo e mais ameaçador do que nunca. E, enquanto um vento frio soprava, ele sentiu que sua jornada mal havia começado. O que seria, afinal, essa chave que ele representava? E mais importante, quem estava realmente em controle? Nico estava paralisado, a cena à sua frente, uma confusão de emoções. O olhar de Lara, cheio de dor, e as palavras de Arthur ecoavam como trovão em sua mente. Não se aproxime dela! Ele hesitou. O pânico pulsava em seu peito. As sirenes ao longe pareciam se aproximar mais e mais. E o cheiro de fumaça se misturava com a insegurança que latejava em sua cabeça. O que está acontecendo? O que você fez, Arthur? Arthur se adiantou, os olhos apavorados, aparentemente se esquecendo de tudo. Nico! Escute! Não é o que você pensa! Eu não! Mas antes que pudesse terminar, um novo grito cortou o ar. Lara, se contorcendo no chão, soltou um gemido. Nico! Ela parecia desesperada. Seu rosto pálido, e ele sentiu algo quebrar dentro dele. Correr para ela era instintivo. Fique longe! Arthur ergueu as mãos, mas Nico não ouviu. Ele se lançou em direção a Lara, seus pés parecendo pesar toneladas. Quando chegou até ela, seu coração estava acelerado. O que aconteceu? Lara, o que está? E então tudo mudou. Uma explosão ensurdecedora estourou em sua mente, e o chão tremeu sob seus pés. Ele viu um movimento rapidíssimo, uma sombra saltando do meio da fumaça. A figura de uma mulher, vestida de preto, apareceu como um fantasma, e em um instante tudo se transformou em caos. A intrusa se atirou sobre Arthur, com movimentos ágeis como os de um felino. O choque levou Nico a um estado de espanto. O que era aquilo? Quem é você? Gritou, mas sua voz estava presa na garganta. Eu vim por você, Arthur. A mulher gritou, seus olhos críticos e frios. Deixe o garoto fora disso. Nico observou enquanto o caos se desenrolava, seu mundo desmoronando ao seu redor. A mulher puxou uma arma e a tensão encheu o ar, como se poderia cortá-lo com a mão. O que está acontecendo? Ele finalmente conseguiu perguntar, sua voz tremendo. Arthur, ainda tentando se desvencilhar, lançou um olhar terrível para Lara. Você não sabe. Ninguém sabe. Tudo foi uma mentira. Nesse momento, Lara olhou para Nico, os olhos cheios de algo que ele nunca esperava ver. Nico, eu não sabia que isso ia acontecer. Sua voz estava quebrada, cheia de uma verdade oculta, e algo em seu olhar disparou um entendimento sombrio. Não, você estava envolvida! Ele não conseguia compreender. Todos estavam emaranhados em intrigas e mentiras. A vida que ele conhecia agora parecia um espelho quebrado. Era a única maneira de proteger você! Lara gritou, sua voz vibrando com emoção. Foi tudo um plano para... E então, como se o tempo tivesse congelado, a mulher de preto puxou o gatilho. Um disparo ecoou na noite e o coração de Nico parou. O som atravessou sua mente como uma lâmina. Tudo escureceu. O mundo virou um borrão. E por um momento ele se viu perdido na confusão. O que tinha acontecido? O que significava tudo aquilo? Quando a fumaça finalmente começou a se dissipar, o que viu fez seu estômago se revirar. Arthur estava no chão, a expressão no rosto misturando dor e incredulidade. A realidade, enfim, pesou sobre ele. A verdade de Arthur.
de Lara e de Renato, se unindo em uma teia diáfana e tenebrosa. Não, não! Ele gritou. Mas era tarde demais. As palavras não podiam voltar. A traição havia sido desmascarada, e o que estava escondido nas sombras agora iluminava um caminho de desespero e inimigos ocultos. O que ele nunca soube estava prestes a ressurgir, e as consequências daquela noite terrível apenas começavam a se desenrolar. E então, de repente, a mulher de preto olhou para Nico, e um sorriso maligno se formou em seus lábios. Você não sabia? O que tudo isso começou para você era apenas o começo. O verdadeiro plano já está em movimento. Ela pausou, olhando profundamente em seus olhos. E você, querido, é a chave. Antes que Nico pudesse processar isso, Lara se levantou. Não era Lara que ele conhecia. Seus olhos, antes cheios de carinho, agora eram frios e calculistas. Sim, Nico, eu sempre soube. O que você não entende é que essa era a única forma de protegê-lo, e ao mesmo tempo de me proteger. As palavras dela cortaram fundo como uma adaga. Nico sentiu o chão sob seus pés tremer. O que você está dizendo? A incredulidade inundou sua voz. Precisamos que você atue, Nico. Você não pode ser apenas um jovem sonhador. O jogo é muito maior. Seus girassóis, eles foram uma distração. A voz de Lara se transformou, e agora Nico percebeu que a garota que conhecia não estava mais ali. Arthur, agonizando no chão, tornou-se apenas um espectador. Nico, ela está mentindo! Arthur conseguiu murmurar, a dor em seu rosto evidente. Não ouça! Mas Lara ignorou Arthur, seus olhos fixos em Nico. Se você não colaborar, todos nós estaremos perdidos. O que está em jogo é muito maior do que você pode imaginar. Nico sentiu a realidade caminhando para um abismo de desespero. Quem você realmente é? Cada palavra parecia um golpe de desespero. Ela sorriu, um sorriso cheio de segredos. Eu sou quem sempre estive ao seu lado, mas você nunca percebeu. Eu sou a chave para o que vem a seguir, e em breve você verá. O tempo parecia ter parado. O cenário em volta deles, uma casa em chamas de emoções, uma traição destilando em cada palavra. E enquanto a fumaça envolvia a cena, Nico percebeu que estava prestes a entrar em um jogo que nunca quis jogar. Ele ainda não sabia o que significaria sua nova realidade, ou quais aliados e inimigos surgiriam das sombras. Mas uma coisa era clara. Tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar, e a verdade seria mais mortal do que qualquer um poderia imaginar. Nico estava paralisado, incapaz de processar tudo o que acontecia. O olhar aflito de Lara e as palavras de Arthur reverberavam em sua mente como ecos distantes. Não se aproxime dela. O que está acontecendo? Era tudo um grande pesadelo, ou ele finalmente tinha acordado em um. A fumaça, misturada ao cheiro de pólvora, subia pelo ar, envolvendo tudo e todos em um manto de incertezas. Arthur, o que aconteceu? O milionário estava em pé, mas seu olhar perdido, seu corpo trêmulo, deixava claro que algo terrível se desenrolava. Nico, você precisa entender. Não é o que você pensa, disse ele, sua voz trêmula e apressada. Antes que pudesse explicar, um grito vindo de Lara cortou o ar. Nico! Seu rosto estava pálido e a expressão de dor lhe partiu o coração. Ele correu até ela, em um impulso instintivo.
O que você fez, Lara? As palavras saíram entrecortadas, mas ao se aproximar, ele percebeu que a fragilidade dela era real. Arthur, ainda no meio da confusão, tentou se interpor. Fique longe dela. Ele fez um movimento brusco para alcançar Nico, mas a mulher de preto tinha outros planos. Em um movimento rápido, ela lançou-se sobre Arthur, os olhos penetrantes, cheios de um propósito invisível. Eu vim por você, Arthur, gritou a intrusa. Sua voz era como um relâmpago nas trevas. Deixe o garoto fora disso. A tensão encheu o ar. A sensação de que tudo estava se desenrolando de uma maneira horrível envolveu Nico. Ele olhou para Lara e para Arthur, confuso. O único desejo que brotava em seu peito era proteger aquelas pessoas. Mas ele não sabia de quê nem de quem. Então, como se o mundo ao seu redor tivesse estourado em pedaços, um tiro ecoou. O coração de Nico parou. O tempo pareceu desacelerar enquanto ele se virava. Arthur caindo para o lado, sua expressão de dor transformada em alucinação. Não! Não! O grito saiu de sua boca, mas era tarde demais. O chão, agora manchado, refletia uma realidade cruel. A mulher de preto olhou novamente para Nico, seu sorriso maligno revelando o que ele nunca quis ver. Você ainda não entende. O que começou com você era apenas o começo. Você é a chave e não pode escapar do que está por vir. Nico estava em choque, o peso das palavras dela esmagando o seu espírito. A chave para quê? Para o caos? Para a dor? Sua voz tremia, piscando um fio de lógica em meio ao pesadelo. E com isso, Lara se aproximou, colocando sua mão sobre o ombro de Nico. Mas ele se afastou. Não! Você está do lado dela! Eu não posso confiar em você. As lágrimas escorriam por seu rosto, enquanto o desespero e a dor se entrelaçavam nas palavras de um garoto que apenas desejava um lar. A mulher desapareceu entre as sombras da noite, e Nico, com o coração pesado, foi deixado com a escolha de um futuro incerto. Com Arthur ferido e Lara presa em mentiras. Ele sentiu que a luta estava apenas começando. O que mais ele não sabia? Que segredos estavam escondidos sob a superfície? Ele olhou para os girassóis que um dia tinha plantado em sua nova casa. O significado deles parecia distante agora, misturado com a escuridão crescente. O que viria a seguir? Ele precisava de respostas. E, enquanto as sirenes se aproximavam, Nico sentiu um impulso de correr, de entender a verdade por trás de tudo. O mundo ao seu redor poderia não ter mais sentido, mas ele se negava a desistir. Isso não acaba assim, ele sussurrou para si mesmo, determinado a descobrir tudo, mesmo que isso significasse enfrentar todos os demônios que agora povoavam sua vida. Ei, antes que você feche este vídeo, eu preciso que você faça uma coisa agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Isso é o que faz a nossa comunidade crescer. Esmague o botão de like agora e me ajude a alimentar o algoritmo, porque vocês são tudo. Deixe nos comentários o que achou desse final, suas reações, suas teorias sobre os próximos capítulos. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho e tudo que está por vir. Não fique de fora, seu apoio é fundamental para continuarmos juntos.